Eu sou de cidade pequena, eu sou do interior de Minas Gerais, né? E sempre fui estimulado a praticar, a fazer exercícios físicos. Sempre fiz natação, corrida e ciclismo. De forma amadora, mas a minha vida inteira foi dedicada a essas três modalidades. Por esse motivo, eu optei por uma faculdade de educação física, tive a oportunidade de sair de Minas Gerais em 1999 e fazer educação física na Unicamp. E a Unicamp é uma faculdade muito interessante que ela te proporciona não ficar restrito ao seu ambiente da educação física. Por estarem as outras faculdades todas no mesmo campus e a possibilidade de interação entre essas faculdades, eu ainda no primeiro ano de graduação, eu tive a curiosidade de conhecer o que era feito num laboratório dentro da área de medicina especificamente. E chegando até lá eu fui bem recebido e naquele mesmo ano consegui me tornar um aluno de iniciação científica daquele laboratório, um laboratório de cardiologia especificamente, estudando a relação do exercício físico com as adaptações que o coração conseguia sofrer frente ao estímulo do exercício físico. A partir daí, eu tomei gosto pela ciência, pelo desenvolvimento de pesquisa e resolvi investir de forma expressiva. Terminei, fiz o meu doutorado na área de biologia molecular, genética especificamente, fiz matriculado pela Unicamp, porém o trabalho todo desenvolvido aqui no Instituto do Coração, já estudando uma única alteração em um código genético de um único gene que tinha potencial em modular a dilatação dos vasos sanguíneos durante o exercício físico. Naquele momento nós fizemos uma descoberta muito interessante, descobrimos uma mutação genética que altera a dilatação o quanto um vaso sanguíneo é capaz de dilatar durante o exercício físico. Hoje, inclusive, esse gene que nós estudamos e que nós identificamos essa mutação é um dos genes cotados para ser utilizado na detecção de talentos esportivos, com base em análise genômica. E a partir daí as coisas evoluíram a tal ponto que hoje nós temos dentro desse laboratório uma linha de pesquisa única e exclusivamente destinada a estudar a relação entre genética e esporte especificamente. É impossível se falar que um atleta de elite, um atleta de ponta, ele é única e exclusivamente fruto de um componente genético ou única e exclusivamente fruto de um componente ambiental, ou seja, um treinamento físico, uma dieta extremamente adequada. Isso não existe. Um atleta, ele é sempre um componente misto. Obviamente que existem algumas modalidades esportivas em que a genética ela é muito mais importante do que o componente ambiental. E vice-versa, existem outras modalidades, como a do futebol, em que eu diria, pode até ser que alguém brigue comigo numa situação dessa, em que o componente ambiental ele pesa mais do que o componente genético. Mais para frente eu posso explicar o porquê fundamentado, eu tenho fundamento para dizer isso, mas o porquê dessa relação. Sonha-se no futuro fazer-se a identificação de talentos esportivos com base em análise genômica. Isso já vem sendo feito? Já. Da forma correta? Não. Quem faz detecção de talentos com base em análise genômica no atual momento em que a ciência genética aplicada ao esporte se encontra, está fazendo coisa errada. Por quê? Porque nós não temos ainda todas as informações, nós não temos ainda um mapa genético de todos os genes que modulam performance física humana para dar um diagnóstico genético preciso de quanto que aquele indivíduo tem de componente genético e se ele tem potencial em se destacar numa modalidade esportiva específica. Não é o momento para se detectar talentos esportivos com base em análise genética ainda. Nós já temos bastante informações, nós já conhecemos, dentre o genoma completo que tem aproximadamente 25 mil genes, nós já conhecemos aproximadamente 300 genes que têm potencial em modular a performance física de um atleta. Mas nós não sabemos se esses 300 genes já é um mapa genético completo e fechado de todos os que a gente precisa conhecer. Existem estudos na área de futebol
fazendo essa relação de genética com o esporte? Existem. Eu fiz ontem uma busca num site onde são publicadas essas pesquisas. Eu encontrei aproximadamente 50 estudos que já demonstram associação de alguns genes específicos com o destaque em modalidade de futebol. Tá? Porém, são estudos preliminares, estudos que não se pode tirar conclusão absoluta nenhuma disso até o atual momento. Quem sabe, um pouco mais para frente, e é justamente nesse ponto que a ciência do esporte envolvendo genética está trabalhando, está se debruçando em peso, nós poderemos sim diagnosticar, na verdade prognosticar, né, detectar talentos esportivos com base nessas pequenas mutações, nessas alterações de código genético que um atleta, uma criança possa vir a ter, e aquilo, quem sabe, favorecer com que ela se destaque no futebol. Pensando no caso do futebol especificamente, e explicando aquilo que eu disse, né, o fator ambiental, que na minha opinião, e eu tenho fundamento para isso, o fator ambiental é muito mais importante do que o fator genético na modalidade futebol. Pensa comigo, o que determina o sucesso de um atleta de futebol? Se o cara faz gol ou não, se ele faz ganhar o jogo ou não. Nem sempre um atleta de destaque, um atleta de ponta, é aquele que corre mais em campo, é aquele que tem maior força, é aquele que tem maior explosão. Em muitas das vezes, um atleta do futebol de destaque é um atleta que fica posicionado na frente do gol do adversário, que recebe a bola no pé e coloca a bola onde ela deve ser colocada. E não necessariamente aquele atleta está com a sua máxima capacidade de resistência física, máxima capacidade de força muscular. Ou seja, o futebol é uma modalidade onde a tomada de decisão, onde a visibilidade que o atleta ele consegue prever o que vai acontecer, isso às vezes é um componente mais importante do que a performance física do atleta. Ou seja, é uma modalidade que nós consideramos uma modalidade acíclica do esporte. Você não sabe o que o atleta vai ter que fazer no próximo minuto. Você não sabe que se para ele ter um destaque, ou seja, finalizar com o gol, ele vai simplesmente precisar dar um chute daqui ou dar um sprint daqui até a cabeça de área para fazer o gol. Então é uma modalidade, entre aspas, que frustra um pouco o pesquisador quando ele quer entender a relação da genética com o atleta de destaque da modalidade futebol. Totalmente diferente quando você pensa um atleta do atletismo. O atleta do atletismo dos 100 metros rasos é potência e resistência. Claro que ele precisa ter técnica, ele precisa ter vários componentes que vão auxiliar, porém a genética para esse atleta é algo muito mais importante. Inclusive a modalidade atletismo é considerada uma modalidade cíclica. Você consegue prever o que o atleta vai precisar fazer nos seus 10, 1 minuto ou 1 hora da modalidade. Ou seja, vai precisar correr com a máxima mecânica perfeita possível e utilizando o máximo possível da sua capacidade muscular localizada, da sua capacidade cardiorrespiratória.